Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou bacharel em Economia pela UFJF e o trabalho que eu venho apresentar no 23º Seminário de Iniciação Científica é o que fiz sob a orientação do professor Admir Betarelli, chamado de Efeitos Econômicos e Interações Setoriais e Política Comercial Brasileira, o papel do PIO Ferrovias no Brasil 2015-2018. O objetivo desse trabalho foi trazer a discussão sobre a análise dos efeitos das inversões produtivas das concessões ferroviárias à economia brasileira em termos macroeconômicos e setoriais, buscando responder ao seguinte problema de pesquisa: quais seriam os prováveis efeitos econômicos das concessões ferroviárias do Brasil sobre alguns indicadores macroeconômicos e setoriais do país? É necessário utilizarmos de um referencial teórico para corroborar a pesquisa que trazemos na discussão. A primeira teoria é de Richman, no qual ressalta que a melhor estratégia de investimento é identificar os setores chaves da economia, ou seja, aqueles que têm uma maior capacidade de incentivar novos investimentos. E no nosso caso, a gente traz a discussão a necessidade e a importância dos investimentos em infraestrutura de transportes. E as outras duas teorias é a de base de exportação de Jacobs e North, no qual o crescimento da economia baseia-se nas atividades de exportação. Muitos são os trabalhos que utilizam dessa metodologia. Entretanto, esse trabalho se diferencia, pois foi possível realizar a identificação dos investimentos de maneira desagregada para cada tipo de investimento, sendo um diferencial dessa pesquisa. Essa diferenciação é possível ser realizada conforme a matriz de absorção de investimentos de Martinez, 2014 e 2015, que fornece o comportamento da alocação dos investimentos do setor de transporte. As simulações realizadas produziram resultados que apontaram um incremento de 13 bilhões no PIB e a criação de cerca de 371 mil empregos, diretos e indiretos, na economia brasileira. Na produção, um choque inicial de 14 bilhões conseguiu gerar um incremento de mais de 25 bilhões de reais. Desse modo, com o aumento na demanda por trabalhadores, ocorre variação positiva nas remunerações trabalhistas, que, no caso, alcançaram um montante de 5,2 bilhões. Sabe-se que uma expansão da atividade econômica propicia o aumento da arrecadação tributária. Sendo assim, os resultados no que concerne aos efeitos sobre os impostos apontaram que haveria um incremento em cerca de 0,59%, algo em torno de 5 milhões de reais, representando cerca de 95% do total de impostos gerados. Intersetorialmente, ou seja, desagregado para os setores da economia, as concessões de transporte ferroviário no Brasil beneficiariam as atividades de construção civil, outros equipamentos de transporte, comércio, máquinas e equipamentos e serviços prestados às empresas. Sendo os principais fornecedores de insumos domésticos ao setor de transporte ferroviário brasileiro, tal fato se explica pela expressiva participação dos efeitos indiretos nas projeções setoriais. Para mais, alguns desses setores, em especial os setores de construção e comércio, são os que mais empregam na economia. Desse modo, essas projeções setoriais, mesmo que estejam intimamente associadas às participações do vetor de absorção e estrutura de custos de transporte ferroviário, pode contribuir para a estratégia e a condução dos investimentos em infraestrutura de transporte ferroviário no país. Algumas considerações finais que são importantes para serem ressaltadas é que a construção do próprio vetor de choque desagregado é uma grande inovação para esse trabalho. A limitação é utilizar um modelo de equações lineares, num ambiente econômico com retornos constantes de escala e oferta ilimitada de insumos. Mas essa pesquisa poderia ser modificada realizando as simulações no equilíbrio geral dinâmico, mas a contribuição principal foi conseguir mapear a distribuição e a intensidade desses efeitos sobre a economia. Afinal, essa temática voltou a ser recorrente.